Bom, pessoal, hoje nós vamos discutir a produção subjetiva do cuidado, dentro do contexto geral do nosso tema da micropolítica do processo de trabalho, entendendo que a subjetividade é um dos elementos que agencia o modo como as pessoas trabalham, as suas práticas, o seu processo de trabalho e, portanto, é muito importante nós entendermos como que isso funciona no cotidiano, que é a micropolítica, não é isso? Então vamos lá enfrentar esse tema juntos? Para discutir a produção subjetiva do cuidado, nós temos inicialmente que partir de um conceito do que é a subjetividade. Esse é o conceito fundamental para nós entendermos, para pensarmos o seguinte: mas como é mesmo um processo de trabalho e o trabalho em saúde, onde a subjetividade ela tem, vamos dizer assim, um poder operatório, né, sobre aquele processo de trabalho, ou seja, ela agencia, ela leva a que o processo de trabalho se organize e aconteça de certa forma. Então, o que é a subjetividade? Olha, muito bem, de acordo com os autores, por exemplo, Gilles Deleuze e Félix Guattari, a subjetividade ela é histórica, socialmente e afetivamente produzida. Isso mesmo. A subjetividade se produz a partir de um campo social com o qual a pessoa interage, com o qual a pessoa experimenta, o qual a pessoa vivencia. E esse campo social e as experiências e a sua vivência de vida vai formando na pessoa um certo modo de significar o mundo no qual ela vive. Então, em se tratando de trabalho em saúde, se tratando do cuidado em saúde, vamos dizer que as vivências que a pessoa tem ao longo da sua vida, as suas experiências de vida, vai formando nela certos registros, certos agenciamentos que fazem com que ela vá pensar o cuidado de um certo jeito. Ou seja, ela vai significar o usuário, ela vai significar os colegas de trabalho, ela vai significar o lugar que ela está, ela vai significar o sentido que o cuidado tem a partir dessas experiências, a partir de um certo pensamento que se formou nas experiências que ela teve. Então, vamos dizer assim, a subjetividade ela é social e afetivamente produzida. Então, isso coloca para a gente a seguinte questão: a subjetividade não é algo estático, não é algo que está engessado e será sempre da mesma forma, mas a subjetividade ela sofre modulações ao longo do tempo na medida que as pessoas vão experimentando a própria vida. Ou seja, a subjetividade ela vai se modificando ao longo do tempo. Essa modificação ela é infinita, ela é permanente. E como que se dá essa mudança de subjetividade ao longo das experiências que a pessoa tem? Se dá a partir dos encontros que a pessoa tem, os múltiplos encontros, vamos dizer assim, até dentro de um mesmo dia. Vamos dizer, a pessoa pela manhã se encontra de uma certa forma, à tarde se encontra de outra, pela manhã o seu processo de trabalho é agenciado por certos sentimentos, é agenciado por certas noções do cuidado da saúde, à tarde esse processo de trabalho está modificado, ele é diferente. O que acontece entre a manhã e a tarde do dia? Acontece certos agenciamentos provocados na pessoa a partir das suas próprias experiências naquele dia, ou seja, os múltiplos encontros fazem com que a pessoa sofra modulações, né, no seu modo de percepção daquele ambiente no qual se encontra. Então, esse processo contínuo e ilimitado de produção de novas subjetividades é o que nós vamos chamar de um processo de subjetivação. Então, nós diríamos que é mais correto dizer que nós
vivemos processos de subjetivação, porque estamos o tempo inteiro sendo modificados a partir da nossa experiência, do que somos detentores de uma subjetividade engessada, uma subjetividade dada e que não se modifica, né? Então, nós vamos dizer que estamos o tempo todo em processos de mudança a partir dessa noção. Mudança a partir dos encontros, mudança a partir dos afetos com os quais esses encontros nos proporcionam durante o processo de trabalho. Então, nós vamos tomar para discutir a produção subjetiva do cuidado, em primeiro lugar, esse conceito de subjetividade, e que nós deslocamos para um conceito mais adequado, que é o do processo de subjetivação, e vamos procurar entender como que isso funciona num processo de trabalho dentro de uma unidade de saúde, unidade na qual os trabalhadores estão conectados entre si através de redes e conectados com outras unidades através de redes. Então, o primeiro ponto importante para compreender como que se dá a produção subjetiva do cuidado é compreendermos a noção de redes. Redes que se formam no plano do processo de trabalho, mas especialmente olhando a sua micropolítica, ou seja, e o que é a micropolítica? A micropolítica é a ação de cada um a partir do seu lugar social, no caso, o seu lugar de trabalho. A micropolítica é o que se faz, é a atividade de cada um na dinâmica das relações entre os colegas de trabalho, as relações com usuários, as relações com a gestão, os diversos interesses que perpassam as relações, e aí tem várias questões implicadas, relações de poder, relações hierárquicas ou não, relações que são conflituosas ou harmônicas, enfim, esse mundo é absolutamente dinâmico e absolutamente rico dessa atividade cotidiana. Então, a primeira questão a ser compreendida são as redes, no plano da micropolítica do processo de trabalho. Essas redes que se formam no cotidiano do processo de trabalho são redes formadas muitas vezes pelos próprios trabalhadores, a partir de necessidades que surgem do seu processo de trabalho. Por exemplo, os trabalhadores de uma equipe que estão numa unidade de urgência e chega um usuário em situação crítica, necessitando de atendimento de urgência e necessitando, vamos supor, de remoção para uma retaguarda hospitalar, outra unidade de maior complexidade. Vamos supor essa situação. E o sistema de regulação não consegue fazer esse encaminhamento do ponto de vista formal, institucional. O que esses trabalhadores fazem? Eventualmente o médico e a enfermeira. Eles tentam contato com outra unidade, a partir do esforço próprio, a partir do conhecimento de outras pessoas, a partir de um colega de turma, de um conhecido, de um amigo que está de plantão em outro lugar. E a partir desse contato, ele faz a remoção daquele usuário para ser atendido nessa outra unidade. O que aconteceu aí? Ele fez a conexão e o fluxo daquela unidade para uma outra. Essa conexão e o fluxo que ele construiu, isso é uma rede que se foi construída. Uma rede que se construiu desviando de obstáculos, que no caso, quando a regulação não conseguiu essa retaguarda, se formou um obstáculo para o cuidado daquela pessoa, então desvia do obstáculo. Essa rede se faz a partir do esforço próprio, da vontade daqueles trabalhadores, e ela tem a capacidade de produzir aquele cuidado a partir do momento que se conseguiu fazer o fluxo para uma outra unidade. Então, é uma rede que se formou e é uma rede que, em cumprindo o seu objetivo, ela pode se desmanchar em seguida. Então, essa rede com essas características,
que ela percorre um ambiente, que ela percorre um sentido, que ela é capaz de se desviar de obstáculos, ela é capaz de se refazer se ela sofre rupturas. Isso é o que nós vamos chamar de rede rizomática. O rizoma é um conceito dos filósofos Deleuze e Guattari, quando eles estão discutindo uma ideia de fluxo de relações, estão discutindo possibilidade de realização de cartografia, eles estão discutindo a formação de um pensamento rizomático. E o rizoma é uma metáfora, o rizoma é uma raiz. É uma raiz que corre horizontalmente e que tem uma capacidade de, em encontrando algum obstáculo, ela refazer o seu caminho desviando daquele obstáculo para atingir o seu objetivo. Ela tem uma capacidade de, em sofrendo uma ruptura, se regenerar e continuar o seu caminho no sentido de realizar o seu objetivo. Então, o rizoma tem esses atributos. O atributo da resiliência, o atributo da formação, o atributo de se refazer atrás de um certo objetivo. Ele tem um atributo de ser heterogêneo, de ser múltiplo. São essas as características. E, sobretudo, o atributo do fluxo. Os autores vão dizer para nós que a célula do rizoma é uma célula onde não há membrana separando o núcleo da seiva. Então, é um fluxo que corre sem esses obstáculos que se interpõem no seu sentido natural, né? No sentido de produção aí, de conexões e fluxos. Então, essa metáfora serve para nós compreendermos que as redes em saúde, elas podem ser de dois tipos. Um tipo, a rede protocolar, instituída, e que tem a sua função importante de ser uma referência para a construção dessas conexões, esses fluxos no serviço de saúde. Mas, para além da rede protocolar, que orienta os fluxos do serviço, nós precisamos reconhecer as redes rizomáticas, que são as redes produzidas pelos próprios trabalhadores no cotidiano, a partir de necessidades, e que tem essa função de realizar o cuidado, de fazer fluxo. Então, essas redes são redes que nós precisamos reconhecer como existentes e perceber que elas têm também uma função. Além dos usuários, além dos trabalhadores, os usuários também produzem redes. Os usuários também são protagonistas, são ativos na produção do cuidado. Então, eles também têm uma capacidade de procurar lugares onde se sente confortável, se sente protegido, vai encontrar acolhimento. Então, os usuários também, tanto dentro do serviço de saúde quanto fora desse serviço de saúde, ele vai encontrar possibilidade de produzir rede. Então, nós estamos diante de um tipo de rede que é a rede viva. A rede viva, que é um conceito formulado por um grupo de pesquisa, liderado pelo professor Emerson Merri, ela tem esses atributos. O atributo de ser dinâmica e de se produzir a partir de necessidades, de ser impulsionada por trabalhadores usuários, muitas vezes fora dos protocolos, mas de acordo com necessidades existentes, e elas têm uma grande capacidade de realização, estabelecer conexão, fluxos, e são indeterminados o seu sentido, porque o sentido é aquele que vai produzir o cuidado e aquele que vai responder à necessidade do usuário. Portanto, a gente vê essa possibilidade, essa multiplicidade de conceitos de rede no campo da saúde, porque ao observarmos a micropolítica do processo de trabalho, o cotidiano dos trabalhadores, nós vamos observar que essa produção ela é intensa, ela é diferenciada, e é importante reconhecer essas diversas possibilidades. Muito bem.
A produção subjetiva do cuidado, a primeira dimensão, vamos dizer assim, então seriam as redes que se constituem. Que eu já disse, as redes rizomáticas, as redes vivas, têm o mesmo sentido. Uma outra dimensão importante, um outro dispositivo, vamos dizer assim, importante de produção subjetiva do cuidado é o desejo. O desejo como uma categoria absolutamente importante para nós entendermos. E também estamos referenciando aqui no conceito de Deleuze e Guattari para desejo, que associa o desejo a um sistema de produção. Então isso é importante, ou seja, o desejo ele está associado a uma ideia de algo como uma energia propulsora que nos põe em movimento para produzir algo. Então, o desejo se encontra nos processos primários, no inconsciente, mas como energia que nos põe em movimento, energia propulsora, que nos põe fazendo coisas, nos põe atravessando obstáculos, enfrentando dificuldades e com aquela grande, vamos dizer assim, força de realização e de criação. Então, quando nós vamos perceber, por exemplo, no caso da produção de redes, em que os trabalhadores se veem diante de dificuldade, se veem diante de um obstáculo que impede realizar a conexão e fluxo para atendimento à necessidade de um usuário, e esse trabalhador ele se coloca na situação de resolver, enfrentando as dificuldades existentes, ele é movido por essa energia, ele é movido por essa força propulsora, que é o desejo. Essa é a questão importante. Então, não existe possibilidade de produção, né, de uma rede de cuidado à saúde se essa rede não for movida pelo desejo dos trabalhadores de produzir as conexões, os fluxos, independente das dificuldades que existem. Então, essa é a grande questão. E se nós formos observar no cotidiano de serviços de saúde, e o cotidiano de serviço de saúde nos desafia permanentemente, nós vamos observar que existe sempre uma energia propulsora pondo os trabalhadores para fazer algo, fazer acontecer o cuidado, e produzir cuidado, produzir redes, produzir a linha de cuidado. Quando nós vamos pensar nas linhas de cuidados, o que que impulsiona a linha de cuidado? É um sujeito trabalhador que é desejante de produzir cuidado, é desejante de se implicar com o problema do usuário, é desejante em resolver o problema do usuário. Então essa questão é importante, o desejo tem essa energia e é a grande dispositivo, a grande força de produção. E por último, além de nós termos operando, portanto, nessa produção subjetiva as redes e o desejo como essa força propulsora produzindo essas próprias redes, isso funciona como se fosse assim, numa plataforma que é definida pelo trabalho vivo em ato, que é um conceito do Emerson Merri, que trouxe para o caso da saúde para nos ajudar a pensar a micropolítica do processo de trabalho, e nós falamos numa aula que é desta série da micropolítica do trabalho e saúde, nós falamos da aula do processo de trabalho, todo o significado do trabalho vivo em ato, que é aquele trabalho no seu exato momento de criação e de produção, e a saúde ela é dependente do trabalho vivo em ato, o processo de produção do cuidado na saúde, né? Então, o trabalho vivo em ato, ele tem um atributo da liberdade, na medida que o trabalhador, no seu trabalho, no exato momento que ele acontece, ele tem o autogoverno sobre o seu processo de trabalho, ele controla o seu processo de trabalho, então ele tem um razoável grau de liberdade para tomar decisões e definir como será o seu processo de trabalho. Então o trabalho vivo é como se fosse uma plataforma na qual os trabalhadores vão operar o seu processo de trabalho, podendo a partir daí, por propulsão, por força propulsora do desejo, produzir redes com outros trabalhadores, produzir redes com os usuários,
produzir redes com outras unidades que possibilitam o cuidado de saúde, redes que vão fazer as conexões dos fluxos para produzir esse cuidado. Então, aqui nós vamos fechar, vamos dizer assim, os três componentes que no nosso entendimento vão caracterizar, vamos dizer assim, uma das dimensões da micropolítica do processo trabalho e saúde, que é a da produção subjetiva do cuidado, entendendo que esse cuidado tem uma subjetividade também que agencia a sua produção. Esse reconhecimento, acho que ele é fundamental e é essa discussão que nós procuramos fazer. Bom, pessoal, então, olha só, concluindo, o que nós gostaríamos nessa aula de introduzir o tema de produção subjetiva do cuidado a partir de três componentes ou três dispositivos, como quiser. O trabalho em redes, o desejo como força propulsora para produzir as redes e o trabalho vivo em ato como uma plataforma sobre a qual se produz o cuidado com esses dispositivos. É isso aí, bola para frente para a próxima aula.